Vou fazer um resumo então do que a gente viu na aula da semana passada, onde eu foquei um pouco mais no problema do prólogo. E aí eu comecei a falar sobre uma parte muito difícil, porém importante, da filosofia do Nietzsche, que é a teoria das forças e da vontade de potência. Então aí vocês se lembram que para o Nietzsche o mundo é vontade de potência. Existem então forças que querem sempre mais potência. O querer da força, ele nomeia a vontade de potência. O nosso corpo, ele é constituído por uma multiplicidade de forças, de impulsos ou de instintos. E aquilo que se torna consciente na gente é apenas a parte mais pobre daquilo que na gente já quer, já pensa e também já age, que são os impulsos. De tal modo, portanto, que não existe para o Nietzsche um sujeito como causa de um pensamento, como causa de uma vontade, como causa de uma ação, porque antes da consciência já são os impulsos na gente, que já querem, agem e também pensam. Também vimos então o conceito de fisiologia para o Nietzsche. A fisiologia, ela é uma configuração dessas forças num determinado corpo de um indivíduo ou de um povo. Aí o Nietzsche vai fazer a diferença entre uma fisiologia saudável e uma fisiologia doente. Para o Nietzsche, quando há uma hierarquia das forças num determinado corpo, onde as forças de criação, que são as forças ativas, elas são exteriorizadas, criando para as coisas que existem novos sentidos, novas formas para essas coisas. Então elas não estão reprimidas, essas forças ativas conseguem dominar outras forças no sentido justamente de dar novas formas e sentidos para as coisas existentes. As forças reativas, a gente viu isso, elas são secundárias, são forças de conservação. Então existe uma hierarquia das forças, um determinado corpo. Então isso é uma fisiologia saudável. E uma fisiologia doente para o Nietzsche é quando existe uma desagregação dos impulsos ou da vontade. Inclusive, na última aula, eu vou ler e comentar um trecho lá do livro Crepúsculo dos Ídolos, onde até chega a falar sobre isso, sobre o que é o ruim, para ele, é justamente uma desagregação da vontade. Mas também a gente viu que o Nietzsche não separa a fisiologia da psicologia. Por isso que ele se dizia um grande psicólogo, porque existem manifestações psicológicas a partir de uma determinada configuração das forças de um corpo. Então aquele sujeito que esquece, que ri, que não se vinga, que não precisa acreditar num ideal, num mundo verdadeiro, isso já é uma manifestação psicológica de quem é saudável, forte, por causa justamente de uma fisiologia saudável. Por outro lado, diz o Nietzsche, aquele sujeito que não esquece, que se vinga e também se culpa e que precisa acreditar num ideal, esse sujeito, portanto, ele é doente. Tem uma manifestação psicológica por causa de uma desagregação dos impulsos.
Então, diz o Nietzsche, todas as produções da humanidade são apenas sintomas de uma configuração das forças no corpo de um indivíduo ou de um povo. Então, as obras filosóficas, artísticas, obras da ciência, religiões, morais, etc., são sempre sintomas das forças nos corpos de indivíduos, de povos. Então, para o Nietzsche, o que acontece? Havendo, portanto, um cuidado com a fisiologia, foi isso que a gente viu também na semana passada, quando ele descreve no livro Ectiorro, o cuidado que ele teve com a fisiologia dele, procurando condições climáticas, alimentos, bebidas, livros, etc., que estimulassem as forças ativas. E se existir um descuido com a fisiologia, ou seja, um descuido com essas coisas todas que nos afetam, o que acontece, diz o Nietzsche? Então aí passa a existir uma desagregação dos impulsos e uma manifestação psicológica já de um sujeito, portanto, que começa já a ter uma tendência já a negar este mundo, e como falei para vocês, essa é a base do niilismo, que já é justamente uma psicofisiologia já esgotada, e que vai precisar acreditar num outro mundo, supostamente verdadeiro. Aí entra o platonismo e entra também o cristianismo. Então Nietzsche vai dizer o seguinte, o esquecimento para ele é positivo. Ele diz logo no início da segunda dissertação do livro que o esquecimento ele é uma força inibidora ativa. Ou seja, em razão de um domínio das forças ativas no indivíduo, esse indivíduo ele esquece, porque são as forças ativas que renovam a consciência. Então ele diz, aquilo que é acolhido pela nossa consciência, que são as impressões, que são apenas efeitos das relações entre as forças, impressões visuais, impressões auditivas, etc. Essas impressões, elas são acolhidas pela nossa consciência, elas são experimentadas pela nossa consciência, mas em razão de um cuidado com a nossa fisiologia, existe o esquecimento, que é uma força ativa. E aquilo que foi acolhido pela nossa consciência vai para o inconsciente, o que ele também chama de profundeza, já que a consciência para ele é superfície, no estado de digestão. Então, aquela impressão, ela vai para um estado de digestão na profundeza ou no inconsciente, em razão do esquecimento. Então, esquecer para o Nietzsche não é destruir uma impressão, é permitir que essa impressão seja digerida, transmutada num alimento que nos torna mais forte. É aquela história, que eu falei na aula da semana passada, que é justamente quando a gente domina uma outra força, fazendo que essa força se torne uma aliada nossa, porque a gente é dominado por forças ativas que permitem que isso ocorra. Daí o sentido do Nietzsche, quando ele diz lá no livro Crepúsculo dos Ídolos, da escola de guerra da vida, o que não me mata me torna mais forte.
porque a impressão ela é resultado do acaso. É um acontecimento sem finalidade. Então, já que aconteceu, por eu ter uma fisiologia onde é uma hierarquia das forças, aquilo que aconteceu é digerido no inconsciente, por pior que tenha sido num primeiro momento, me tornando mais forte. Ele também fala sobre isso lá no livro Assim Falou Zaratustra, quando ele chega a dizer que ele cozinha o acaso na panela. E só quando ele, o acaso, estiver bem cozido, que vai ser o alimento dele. E aí o acaso se torna um amigo. É isso que é transmutar uma força que nos atingiu num alimento. Isso somente acontece, diz o Nietzsche, porque existe o esquecimento. Zelador da ordem psíquica, diz o Nietzsche. Esquecimento é o zelador da ordem psíquica que renova a nossa consciência, faz com que a nossa consciência se abra ao novo. Mas o que acontece quando não há o esquecimento para Nietzsche? Em razão de um descuido com a nossa fisiologia, onde então passa a existir uma interiorização das forças que permitem o esquecimento, que são as forças ativas. Diz o Nietzsche, as impressões, elas não são esquecidas, portanto, elas passam a ser ressentidas inúmeras vezes. Então, existe um primeiro aspecto do ressentimento para o Nietzsche como memória das marcas, como um não conseguir livrar-se da impressão uma vez recebida. Ele diz isso logo no início da segunda dissertação do livro Genealogia Namorando. O não conseguir livrar-se da impressão uma vez recebida. Ele até chega a dizer que esse sujeito é um dispéptico, entendeu? Ele não consegue dar conta, ele não consegue terminar esse processo de digestão. Ele vai ressentindo aquilo que aconteceu, que é efeito das relações entre as forças, ele vai ressentindo aquilo inúmeras vezes. Então, diz o Nietzsche, a vida na gente como vontade de potência, que é aquele critério que eu já falei para vocês na primeira aula, que ele se serve para poder dizer que algo é bom ou algo é ruim, é a partir de um critério, que não é para ele um critério moral. A vida na gente que quer crescer em potência, em razão do ressentimento, ela não consegue crescer em potência. É por isso que ele diz lá no livro Assim Falou Zaratustra, num texto chamado Da Redenção, que a vontade de potência ela é mensageira de alegria, porque ela é primeiramente criadora. Só que ela se encontra na humanidade aprisionada. Ele diz lá nesse texto. Qual é o nome da prisão da vontade de potência na gente? É o foi. O foi é aquilo que aconteceu. Ele diz lá, a vontade ela é uma irritada espectadora daquilo que foi, daquilo que aconteceu. As coisas deveriam ter sido de um outro jeito, em razão do ressentimento. Então a vontade de potência na gente, ela não consegue dominar outras forças, transmutar o que aconteceu e criar novos sentidos e formas para as coisas que aí existem, que é a perspectiva da arte aqui. Ela deixa de efetuar isso. Então existe um domínio das forças reativas,
uma interiorização dos impulsos de criação, que vocês vão ver na próxima aula, que é o que ele chama de má consciência, essa interiorização dos impulsos de criação. E aí o sujeito ele experimenta um mal-estar. Algo o incomoda, porque ele não consegue voltar para trás e desfazer aquilo que aconteceu. Por isso que ele diz lá nesse texto lá do Zaratustra, né, da redenção, impotente contra aquilo que foi. Não dá para voltar 10 anos atrás e ter outras escolhas das que eu tive. Já aconteceu. A pedra que não pode ser movida. A pedra é aquilo que aconteceu. Então esse sujeito, ele vai ressentir isso inúmeras vezes. Anos, décadas, aquilo que já aconteceu. Não consegue transmutar aquilo para poder ficar mais forte e seguir criando seu próprio futuro. Então esse é o primeiro aspecto do ressentimento para o Nietzsche, como memória das marcas. E lá na primeira dissertação do livro Genealogia da Moral, ele até chega a dizer que até aquele que é forte, ou seja, aquele que é ativo, tem seus momentos de ressentimento, mas o ressentimento não chega a envenená-lo. Ele já não leva a sério aquilo que deu errado. Por exemplo, o riso como modo justamente de esquecer aquilo que aconteceu, não levar a sério aquilo que ocorreu de modo diferente do que aquele sujeito havia planejado. Então há momentos de ressentimento, mas existe uma reação ativa. Ele diz isso lá na Genealogia da Moral. Diferentemente, ele diz lá nesse mesmo texto, né, da Genealogia da Moral, que é a primeira dissertação, diferentemente daquele que experimenta essa degeneração fisiológica, alguma coisa que aconteceu para aquele que é forte, ele esquece facilmente. Para aquele que está fraco, ele não consegue esquecer aquilo. Só que o Nietzsche vai dizer o seguinte: existe um desenvolvimento do ressentimento para um segundo aspecto aqui, que ele nomeia de espírito da vingança. Nesse mesmo texto lá da redenção, do Assim Falou Zaratustra, ele fala sobre isso. Por justamente esse indivíduo não conseguir transmutar o que aconteceu, não consegue voltar para trás e desfazer aquilo que aconteceu, ele vai precisar se vingar. Vai precisar encontrar um culpado para o seu mal-estar. Diz o Nietzsche: o que incomoda esse indivíduo, degenerado, psicofisiologicamente, não é exatamente o sentimento de mal-estar, mas é a ausência de explicação para o mal-estar. Porque me sinto mal. Não existe, num primeiro momento, uma explicação. Só que quando existe já um agente culpado, que pode ser castigado, esse indivíduo, ele se torna vingativo. Aí é o ressentimento já no seu segundo aspecto, como espírito da vingança. Lá no Assim Falou Zaratustra, ele usa o símbolo da tarântula. Existe um texto lá, né, do Assim Falou Zaratustra, das tarântulas. E aí a tarântula, né, ao picar, ela dissemina esse veneno do ódio à vida, que é o veneno do ressentimento. Então esse sujeito, por justamente não querer continuar experimentando esse mal-estar, porque a causa, diz o Nietzsche, ela é fisiológica, ele precisa encontrar um culpado. Aí o Nietzsche diz: e quem é esse culpado? Na perspectiva já desse modo de ser, né, que ele chama de espírito vingativo.
Ele diz isso lá na primeira dissertação do livro. É o bom da moral nobre. O bom da moral nobre é justamente este que tem uma psicofisiologia saudável, que é feliz neste mundo, que não precisa acreditar no mundo verdadeiro, que consegue criar novos sentidos e novas formas para as coisas existentes. E justamente por ele viver desse jeito, ele ameaça justamente o quê? Os valores que o modo de ser vingativo precisa conservar. Talvez eu tenha dito isso para vocês na primeira aula. Se eu disse, vou falar novamente. Lá no Assim Falou Zaratustra, no texto A Virtude que é Pequena, o Zaratustra diz, né? Eles não me perdoam porque eu não tenho inveja das suas virtudes. Ou seja, não precisar dos mesmos valores que o modo de ser vingativo precisa, isso é uma ofensa para esse modo de ser vingativo. Então ele é objeto de acusação pelo seu próprio mal-estar. Precisa encontrar um culpado. E diz o Nietzsche, nessa perspectiva da moral nobre, e nobreza que não tem nada a ver com classe social, é nobre este que transmuta o que aconteceu para seguir criando seu futuro, isso é nobre. Este que degenera fisiologicamente, por efeito é ruim. Ele não é objeto de ódio, ele não é um monstro. É ruim porque este que é nobre, que se diz bom, porque consegue viver de acordo com a sua própria potência, ele desejaria que os outros indivíduos também pudessem doar riquezas para ele poder também se alimentar dessas riquezas doadas. Mas, como isso não acontece, ele diz por efeito, isso é ruim. Isso não interessa, inclusive, para a potência dele. Ele precisa também de outros indivíduos fortes para continuar superando a si mesmo. Só que, aí é isso que eu vou falar na terceira parte da aula de hoje, existiu, portanto, uma inversão desses valores. Onde, portanto, o que vai acontecer é que, agora, este, que é o bom, da moral nobre, ele passa a ser o mal, o malvado, já na perspectiva de uma outra moral, que é uma moral do escravo, plebeia. Lembrando, nada disso tem a ver com classe social, certo? Se é plebeu, se é escravo, não conseguir transmutar o que aconteceu no alimento. Se é plebeu, se é escravo, precisar acreditar no mundo verdadeiro, negando então este mundo. Pode ser rico, pode ser pobre, se é plebeu, se é escravo, se esse sujeito precisa se vingar a partir daquilo que lhe aconteceu. E aí, por efeito, esse indivíduo vai dizer que ele é bom. Por quê? Porque ele não vive do modo como este que ele chama de mal vive. Ele é igual aos outros num rebanho. A imagem frequente na obra do Nietzsche do rebanho. O homem em rebanho. Que depois vocês vão ver também na terceira parte da aula, um rebanho organizado por um pastor, que é o sacerdote. Então, por justamente ele reprimir os seus impulsos criadores, ele tem esse mal-estar, ele é ressentido. Tem também, o que vocês vão ver mais adiante, na próxima aula, a má consciência. Ele precisa encontrar um culpado por algo que está o incomodando. Encontrou o culpado, acusa. Ele é o mal. Ele não deve agir desse jeito. Ele ameaça os valores que a gente precisa.
nós somos bons porque nós nos submetemos a esses valores, a uma verdade. Nada de novo deve ser criado. Os valores devem ser conservados. Agora, este, que é o bom na moral do nobre, ele é um criminoso. Ele é mau, porque ele está destruindo uma tábua de valores que a gente depende, nós, homens do rebanho. Só que diz o Nietzsche, ele é bom para a vida, porque a vida, ela é destruição e criação. É necessário que certos valores sejam destruídos para surgirem novos valores, porque a vida, ela quer superar a si mesma. Então é ruim estes que justamente têm como inimigo, como objeto de ódio, se tornam monstros. Isso é ruim, portanto, para a vida, quando esses indivíduos, portanto, começam a, o que eu vou falar mais adiante, enfraquecer os fortes. E mais ainda diz o Nietzsche, a genealogia da moral, portanto, que ele expôs no livro, implica, portanto, justamente uma inversão dos valores nascida do ressentimento. Valores que estão até hoje na nossa civilização, nascidos do ressentimento. Por aí já dá para vocês começarem a entender que aquela famosa transvaloração dos valores para o Nietzsche só é possível se não houver mais o ressentimento. Mas, para não haver mais o ressentimento, sempre focando aqui no problema do Nietzsche, é necessário que haja o quê? Um estímulo das forças de criação. Um cuidado com a nossa fisiologia. Se lembre da primeira aula, quando ele descreve o cuidado que ele teve com a fisiologia dele. Mesmo ele prostrado na cama, doente do ponto de vista do organismo, ele tinha muito provavelmente sífilis, ele era saudável na perspectiva das forças do corpo. Por isso que a saúde e a doença para o Nietzsche é diferente do modo como a gente entende saúde e doença. Saúde e doença para o Nietzsche não é do organismo, é das forças de um corpo, dos impulsos ou instintos de um corpo. Havendo hierarquia, existe saúde. Havendo desagregação desses impulsos, há doença. Então, é algo que vocês vão ver na última aula, do ponto de vista do Nietzsche, quando ele fala sobre a necessidade de uma cultura nobre, uma cultura elevada a esta nossa cultura, decadente, diz ele. Essa cultura nobre, portanto, só é possível a partir de um cuidado com a nossa fisiologia. Certo? Enfim, então é o que eu vou desenvolver mais adiante, né, que é então a inversão dos valores, realizada, diz o Nietzsche, na primeira dissertação do livro, realizada pelo sacerdote. E aí eu vou falar sobre isso, então, na terceira parte da aula de hoje. Bom, eu vou fechar com os trechos sobre o que eu falei aqui. Trechos lá da genealogia da moral, né? Todo mundo já sabe, né? Esses trechos vocês vão receber no mesmo e-mail, que vai ter o áudio, né, da aula de hoje, quem depois quiser consultar. Ele diz o seguinte: esquecer não é uma simples força inercial, como creem os superficiais. Então, esquecer não é uma simples força inercial, né, que ocorre pela passagem do tempo. O tempo vai passando e você vai esquecendo, né? Não é isso, diz o Nietzsche. Mas uma força inibidora ativa, positiva no mais rigoroso sentido. Então, o esquecimento é uma força
inibidora ativa. Positiva no mais rigoroso sentido, graças à qual o que é por nós experimentado, vivenciado, em nós acolhido, a nossa consciência então ela acolhe a impressão, que é efeito da relação entre as forças, não penetra mais em nossa consciência. O esquecimento ele renova a nossa consciência. No estado de digestão, ao qual poderíamos chamar assimilação psíquica, né? Passa a existir uma assimilação daquilo que aconteceu, do que todo o multiforme processo da nossa nutrição corporal ou assimilação física. Pode ser dito assim também, né? Como processo, né? Da nutrição corporal, né? Ou assimilação física, né? Ou seja, você ingere, né, um alimento e vai haver o que? Uma digestão desse alimento, certo? Quando não há a digestão, existe o que? A prisão de ventre. Então existe dor. Ele está dizendo que é isso que acontece quando uma impressão ela não é digerida. Existe dolorido. A vida é dura, mas para esse que não processa aquilo que chegou, não assimila, é isso que é transmutar uma força em aliada. O que não me mata me torna mais forte. Esse é o sentido desse enunciado nietzscheano, certo? Então ele diz: fechar temporariamente as portas e as janelas da consciência. Ou seja, fechar temporariamente as portas e as janelas da consciência, ou seja, para que aquilo que chegou fique lá no inconsciente. Permanecer imperturbado pelo barulho e a luta do nosso submundo de órgãos serviçais a cooperar e divergir. Um pouco de sossego, um pouco de tábula rasa da consciência, para que novamente haja lugar para o novo, sobretudo para as funções e os funcionários mais nobres, para o reger, prever, predeterminar, pois nosso organismo é disposto hierarquicamente. Eis a utilidade do esquecimento ativo, como disse, espécie de guardião da porta, ou seja, aquilo que aconteceu fica lá no inconsciente sendo digerido. Então existe o esquecimento que é um guardião da porta, certo? Não vai subir para ser ressentido, fica lá sendo digerido. Espécie de guardião da porta, de zelador da ordem psíquica. Olha isso, certo? Aí a gente pode dizer o seguinte: isso é uma saúde mental. Doença mental é outra coisa. O doente mental é o que é ressentido, que é vingativo. A gente está transvalorando aqui, certo? Essas coisas todas, dando um outro sentido para as palavras. A gente entende por doença mental outra coisa, certo? O ressentido, o vingativo, não, ele é saudável. Isso que é proliferado pela moral. A gente não tem problema, a gente dá outro sentido para essas coisas todas. Não tem problema. Então, olha só, isso é uma saúde mental. Aí ele diz: então, espécie de guardião da porta, de zelador da ordem psíquica, da paz, né, está em paz consigo mesmo, né, da etiqueta, né, então a questão da etiqueta, dizer, com que logo se vê que não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem o esquecimento. O homem no qual esse aparelho inibidor é danificado e deixa de funcionar, pode ser comparado, e não só comparado, a um dispéptico, né? O que tem prisão de ventre. Isso é o dispéptico. Ele não pode ser só comparado, né? De nada consegue dar conta. Olha isso aqui.
Ou seja, não consegue dar conta, não consegue terminar esse processo, certo? Ele sofre daquilo que aconteceu. Imagine, que é o que vocês vão ver mais adiante, uma moral que nos ensina isso. Daí a crítica moral, daí a necessidade de fazer a genealogia da moral, para justamente expor como ela nos envenena. E daí a necessidade de outros valores. Aí ele diz: a rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. Isso que é uma rebelião escrava na moral. É o ressentimento que cria e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos. Essa é a verdadeira reação, a dos atos. Ou seja, transmutar aquilo que chegou no meu alimento e seguir agindo. E que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. O mal-estar, ele vai ser eliminado se aquele sujeito for castigado. Sofre um prejuízo e alguém vai ter que pagar por isso, certo? Aí ele diz: enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesma, né? Esse sujeito diz sim a si mesmo, o nobre, né? Já de início, a moral escrava diz não a um fora, um outro, um não eu. Já de início, já nega um não eu, um diferente, um modo de ser diferente. Isso já é objeto já de uma acusação. Já nega isso. Aí ele diz: e este não é seu ato criador. Esta inversão do olhar que estabelece valores, este necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se para si. Olha o que ele está dizendo aqui. A necessidade desse indivíduo dirigir-se para fora, de encontrar culpados, não importa, me aponte um culpado, pronto. Em vez de voltar-se para si, como ele vive, como ele se alimenta, como ele mora, etc. O que ele lê, com quem que ele anda, como ele vive. Em vez de voltar-se para si, porque ele não tem esse conhecimento, ele não foi educado dessa maneira, para cuidar da sua fisiologia, a moral o ensina justamente a dirigir-se para fora. Basta me apontar um culpado, pronto. Aí vem todo o ódio do ressentimento, certo? Porque na verdade eu já vivo de uma maneira impotente. É isso. Olha o que ele está dizendo aqui, certo? Quanta coisa que dá para pensar só sobre isso que ele está dizendo aqui, certo? Este necessário dirigir-se para fora, porque é uma questão de conservação. Eu acuso para continuar conservando o mesmo modo de vida. É algo próprio do ressentimento. A moral escrava sempre requer, para nascer, sempre lembrando, quem está chamando de escravo aqui não tem nada a ver com classe social, certo? Não é isso. É isso que é escravo para ele. É ser um dispéptico. É isso. Está destinado a isso? Claro que não. Senão não haveria necessidade do Nietzsche criar a obra dele. É para liberar a gente, para a gente justamente começar a estimular as forças de criação. Aí ele diz: a moral escrava sempre requer para nascer um mundo oposto e exterior, para poder agir em absoluto. Sua ação é, no fundo, reação. Olha isso. É reativo. O que chegou já acusa, certo? E não a verdadeira reação, que é a dos atos. Transmutar o que chegou para seguir criando o próprio futuro. Aí ele diz: o contrário sucede no modo de valoração nobre. Ele age e cresce espontaneamente. Busca seu oposto apenas para dizer sim a si mesmo, com ainda maior júbilo e gratidão. Seu conceito negativo, baixo, comum, ruim, é apenas uma imagem de contraste, pálida e posterior, em relação ao conceito básico, positivo, inteiramente perpassado de vida e paixão. Olha isso.
nós, os nobres, nós, os bons, os belos, os felizes. Há um egoísmo saudável nesse sentido. Enquanto o homem nobre vive com confiança e franqueza diante de si mesmo, o homem do ressentimento não é franco, nem ingênuo, nem honesto e reto consigo. Sua alma ora de través. Ele ama os refúgios, os subterfúgios, os caminhos ocultos. Tudo escondido lhe agrada, como seu mundo, sua segurança, seu bálsamo. Ele entende do silêncio, do não esquecimento, da espera, do momentâneo apequenamento e da humilhação própria. Olha isso. Então ele ama os refúgios, os subterfúgios, os caminhos ocultos. Ele entende do silêncio. Olha só, do não esquecimento. Fizeram isso comigo. Pode deixar, que ele vai pagar por isso que ele fez. Aí ele vai entrar no Facebook do sujeito, vai perder dias, horas, né? Para encontrar o melhor jeito de se vingar. É isso, porque ele quer eliminar o mal-estar, é claro, mas por isso que o Nietzsche falou sobre uma vingança imaginária. O mal-estar ele é fisiológico, é isso, mas ele desconhece isso. A moral não ensinou isso, desde pequeno. Fizeram isso com você? Faça também, desde pequeno, é isso. É assim que funciona. Aí ele diz, então, do não esquecimento da espera, né? Eu vou esperar até ele se dar mal, né? Do momentâneo apequenamento e da humilhação própria. Ele me humilhou, né? Me envergonhou, né? No meio dos outros. Só ele esperar para ver o que vai acontecer com ele, né? Mesmo o ressentimento do homem nobre, quando nele aparece, ou seja, aconteceu algo, sei lá, de manhã, né? Então ele passa o dia inteiro ressentindo aquilo, certo? Isso faz parte também de quem é forte, também tem esses momentos de ressentimento. Aí ele diz, mesmo o ressentimento do homem nobre, quando nele aparece, se consome e se exaure numa reação imediata, por isso não envenena. Ele não chega a se tornar um espírito da vingança, não chega envenenado, certo? Ele tem essa reação imediata, né, que é aquela dos atos. Ou seja, não chega ao ponto de ele querer encontrar um culpado por algo que deu errado. A gente vive no mundo, então a gente vai ter prazer e vai ter dor também, é isso. Relação de forças, certo? É o acaso. A questão é o que a gente faz com isso. Tudo se decide aqui para o Nietzsche. É o que a gente faz com aquilo que nos acontece. Ou a gente tem essa reação ativa, já que aconteceu, eu faço algo com isso, quebrei a perna, fiquei doente, perdi emprego, não importa. Ou então, pronto, já um culpado. Existe a esperança de alcançar o mundo verdadeiro. Tem que ter um ideal lá, certo? É assim que funciona para o Nietzsche. Aí ele diz, então mesmo o ressentimento do homem nobre, quando nele aparece, se consome e se exaure numa reação imediata, por isso não envenena. Por outro lado, nem sequer aparece em inúmeros casos em que é inevitável nos impotentes e fracos. Então, em muitos casos, nem chega a aparecer naquele que é nobre. Em inúmeros casos onde é inevitável nos impotentes e fracos. Qualquer coisinha é motivo para reclamar, certo? Qualquer coisa é para poder reclamar e encontrar um culpado. E vocês vão ver também na próxima aula com relação à má consciência e o sentimento de culpa. Ele também se culpar também. Você tem a culpa algo de fora e também a culpa a si mesmo. Nenhum e nenhum outro vai fazer esse sujeito se tornar nobre, certo? E isso é ensinado pela nossa moral. Culpar algo de fora e também se culpar. Olha isso que o Nietzsche está dizendo. Por isso que eu disse na primeira aula, alguém teve que colocar esses problemas para liberar a vida. Tomar alguns valores como dados. Ele diz no prólogo. Mas de onde vieram? Certo? A perspectiva ressentida. Aí ele diz, não conseguir levar a sério por muito tempo seus inimigos, suas desventuras,
seus malfeitos, inclusive, eis o indício de naturezas fortes e plenas, ou seja, aquela psicologia saudável, certo? Ou seja, não se leva a sério, não leva a sério o que deu errado. É um indício de naturezas fortes e plenas. E aí, para fechar, em que há um excesso de força plástica, modeladora, regeneradora, propiciadora do esquecimento.